Capítulo 4. O início da profecia. Felipe acorda com uma lembrança quase completa da aula. Salta da cama, abre o computador e vai ler a escala espírita. Que interessante. Nunca teria descoberto o valor dela sem a aula. Será que todos os espíritas entendem isso? Pensa. Começa a sentir necessidade de ter uma prática mediúnica em grupo. Tem se preparado conforme as orientações de Pai Joaquim e da codificação. Está ansioso para começar a psicografar. Na verdade, o que gostaria mesmo era ter um grupo de amigos de estudo e prática do Espiritismo. Fica feliz ao lembrar de Gabriel. Será que vai demorar muito até que se encontrem e iniciarem? Mal posso esperar, pensa. O domingo está ensolarado. Felipe resolve arrumar o quarto e sair para visitar algum amigo. Lembra de Avelino. Manda uma mensagem. Nada de resposta. Liga. Caixa postal. Deve estar dormindo. Após terminar a arrumação do quarto, o celular de Felipe toca. É Avelino. Quer vir aqui para casa hoje, à tarde? Pergunta Avelino. Vou. O que faremos? Indaga Felipe. Aqui vemos. Tem uns filmes legais, ação e terror. E muitos livros que baixei na internet. Quero te mostrar. Alguns falam sobre a vida em outros mundos, explica Avelino. Que horas? Pergunta Felipe. 2. 2:30? Tá bom, fala Avelino. Combinado. Que bom. Um amigo para conversar sobre espiritismo, pensa Felipe. Felipe chega à casa de Avelino. Empolgado, Avelino mostra, na tela do computador, as centenas de livros que baixou da internet. O que você acha? Pergunta empolgado. É fantástico. A internet é excelente aliada do espiritismo, comenta Felipe. Será que são bons? Pergunta Avelino. Certamente não. Deve ter também aqueles que dizem muita besteira, diz Felipe. Mas por que você diz isso? E como saber o que presta ou não? Avelino está sem entender. Felipe dá-se conta do quanto é valiosa a escala espírita e com calma explica. Avelino, existe espírito de todo tipo. Os espíritos são como as pessoas. Uns são bons, outros maus. Alguns são sábios e têm muito a nos ensinar. Outros ensinam o que não sabem ou mesmo mentem descaradamente. Espírito é igual gente. Nunca pensei que fosse assim. Achei que quem tivesse morrido sabia das coisas, comenta o amigo. Felipe vai até a prateleira, pega o livro dos Espíritos e mostra a pergunta 96 a 99. 96. Os espíritos são todos iguais ou existe entre eles alguma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? É ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada como barreira, de maneira que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Não obstante, se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, podemos colocar os que já chegaram à perfeição, os espíritos puros. Na segunda, estão os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. 98. Os espíritos da segunda ordem só têm o desejo do bem, terão também o poder de o fazer? Eles têm esse poder, de acordo com o grau de sua perfeição. Uns possuem a ciência,
outros a sabedoria e a bondade. Todos, entretanto, ainda têm provas a sofrer. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem bem nem mal, outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há ainda espíritos levianos ou estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Felipe, lê e explica para Avelino, que nunca imaginara que existissem explicações tão detalhadas sobre a evolução dos espíritos conseguidas conversando com os próprios espíritos. Parece que o menino aprendeu direito com os professores do Colégio Allan Kardec, comenta Aureliano, ao ver seu protegido sendo esclarecido sobre tão profundas verdades espirituais da forma correta. Eles vão longe, responde pai Joaquim. Depois de conversarem por quase 1 hora, vão lanchar e assistir um filme. Espírita pode ver filme não espírita? Pergunta Avelino. Claro, espiritismo não é religião como as outras. É uma filosofia que nos ensina a viver e nos dá liberdade de escolha. Terror ou ação? Pergunta Felipe para encurtar a conversa. Assistir filme de terror não é proibido? Pergunta Avelino. Proibido não. Você é que tem que avaliar se o filme lhe faz bem ou não. No espiritismo, as regras exteriores são consideradas de pouca importância. É a moral íntima que importa e a liberdade de escolher. Isso serve também para a alimentação, explica Felipe, ao se lembrar de Swedenborg. Legal, prefiro ação. Veja essa aqui, a Zoca, fala Avelino. Vamos ver. Não conheço, mas parece bom, fala Felipe. Felipe chega em sua casa às 6 horas. Foi um ótimo dia. Avelino está realmente interessado em conhecer e viver a doutrina espírita. Vai tomar banho e se organizar para cumprir seu programa de preparação espiritual, como ele chama. Adormece pensando sobre Avelino. Onde estaria o amigo? Espero que não esteja em uma região inferior do mundo espiritual, sofrendo tormentos terríveis. Mal sai do corpo, é abraçado por Aureliano. Amigo, vim apenas para lhe agradecer o que fez hoje por Avelino. Com a compreensão da escala espírita, ele poderá me entender melhor. Eu é que agradeço por me aproximar de um amigo, diz Felipe. Abraçam-se. Aureliano o transporta instantaneamente à entrada do colégio e desaparece. Que carona legal, pensa Felipe, que agora não se assusta tanto com fatos novos como aquele. Entra, passeia no jardim, sobe até a sala. O mal-estar adquire nova forma. Durante o percurso do 3º para o 4º andar, Felipe começa a lembrar cenas tristes de sua infância, cenas que preferia esquecer. Faz uma prece e prossegue. Já aprendeu que, se não fugir, tudo dá certo. Vê cenas que o entristecem. Chega à sala com lágrimas nos olhos. Procura Gabriel e vê em silêncio, em um lugar sem cadeiras vazias próximas. Resolve sentar no fundo da sala e orar. O choro aumenta, ora com mais fervor e sintoniza com pai Joaquim, que lhe explica. Meu filho, não devemos fugir das experiências tristes do passado. Permita-se lembrar, e um dia essas lembranças não trarão mais tristeza ao teu coração. Mas eu prefiro não lembrar, responde por pensamento. Lembrando ou não, eles vão te fazer triste. Eles enfraquecem tua vontade e roubam tua paz. Aceitá-las é a única forma de alcançar um equilíbrio superior. Mas dói muito, diz Felipe. Por isso,
Crescer espiritualmente é para os verdadeiramente fortes, meu filho. Confia sempre em Deus. E se eu não for forte? Pergunta Felipe um pouco desesperado. Peça a Jesus forças, e Ele te dará, com toda certeza. Ele é forte e generoso, meu filho. Prepara-te para a aula, faltam 15 minutos. Obrigado, fala Felipe, mais confortado. Afinal, Jesus tem coragem suficiente e pode ajudá-lo. Pensa ao se despedir de seu guia. É verdade, responde pai Joaquim. Esta é a nossa última aula do curso. Os aprovados poderão estudar sobre o Espiritismo no Colégio Allan Kardec. Como sabeis, isso significa muito e é um grande compromisso. Para os que traíram o Consolador, é o símbolo da recuperação, do renascimento emocional. Para os que atuam no movimento, é a oportunidade de ampliar a compreensão do Espiritismo e o estímulo para a germinação do bem no coração, explica Patrícia após a prece inicial. Andrew Jackson Davis é o continuador de Emanuel Swedenborg e o médium que anuncia a intuição dos fenômenos mediúnicos como uma prática regular e diária na nova era. Abre-se imensa tela. É uma deslumbrante pintura do encontro de Andrew Jackson Davis com Emanuel Swedenborg e Claudius Galeno. Swedenborg nós conhecemos. Galeno foi médico e filósofo no século II. O encontro acontece nos Estados Unidos em 1844, 100 anos depois do despertar mediúnico de Swedenborg. Em seguida, vemos outra pintura que retrata o despertar de Jackson Davis, que tinha 17 anos em sua pobre casa no interior dos Estados Unidos. Os fenômenos aqui apresentados ocorreram no início da primeira expansão da mediunidade no mundo após o cristianismo. A mediunidade foi restrita durante a Idade Medieval pelos interesses inferiores, como estudamos. O século XIX é a primeira etapa da democratização da mediunidade no mundo. Inicia-se o cumprimento da promessa do Cristo, do envio do Consolador e da espiritualização dos habitantes do planeta. Todos que quiserem espiritualizar-se, jovens e velhos, cultos e incultos, ricos e pobres, terão o amparo dos bons espíritos. Neste momento, estamos nos preparando para a segunda grande expansão da mediunidade. Isso exigirá muita responsabilidade e devoção dos espíritas cristãos. Deverão todos aprender a lidar diariamente com a mediunidade, explica Patrícia e pergunta: o que chamou a atenção de vocês nestas cenas? A idade de Davis e das meninas Fox, responde Rivalina e pergunta em seguida: sempre penso que pode ser perigoso jovens serem médiums, não é? O que vocês acham? Pergunta Patrícia para o grupo. O maior perigo da encarnação é ficar longe de Deus, e a mediunidade bem conduzida nos aproxima do Criador, responde Gabriel, do quarto andar, telepaticamente para Patrícia, que fala para o grupo do primeiro andar. Patrícia continua: não é mais perigoso expor crianças aos valores consumistas, ensinar-lhes a lógica do desperdício e da destruição da natureza? Rivalina, somos todos espíritos imortais e tudo que nos distancie de Deus e de nosso equilíbrio espiritual é muito perigoso. Tudo que nos aproxime de nossa essência e nos ensine a superar o egoísmo e o orgulho é de extrema importância. Fomos todos criados para nos tornarmos fortes e corajosos. Esse é o único caminho da felicidade. Imaginem o espanto dos componentes do grupo, espíritas vaidosos que impuseram suas normas ao ouvirem de Patrícia afirmar o quanto estavam errados. Patrícia continua: Davis é, também, um exemplo do quanto a mediunidade pode auxiliar o indivíduo
a suportar os desafios da vida. Nasceu em uma família muito pobre. Seu pai era alcoólatra e violento, e sua mãe, uma pessoa que não sabia ler nem escrever, além de ser muito supersticiosa. Ele, até a juventude, tinha frequentado a escola apenas por 6 meses, pois precisava trabalhar e ajudar em casa, além de viver mudando de cidade por causa das dificuldades criadas por seu pai. Aos 11 anos, vivencia um extraordinário fenômeno mediúnico que é o início de suas vivências mediúnicas ostensivas. Aos 17, tem um encontro com Swedenborg e Galeno. Sempre orientado por esses espíritos, auxiliou muitas pessoas e foi capaz de organizar melhor sua vida. Auxiliar o indivíduo a compreender melhor a vida material e saber agir de forma equilibrada em tudo é também função da mediunidade. Se Davis tivesse que esperar muitos anos para iniciar sua tarefa mediúnica, possivelmente teria alimentado muitos desequilíbrios. Por isso, é tão grave quando pessoas arrogantes se acham no direito de determinar o padrão do desenvolvimento espiritual de outras pessoas. Se pensarmos assim, como organizaremos um centro espírita? Deixaremos todo mundo entrar nas reuniões mediúnicas? Indaga Romildo, entre espantado e constrangido. Não, responde Patrícia. Como agir corretamente? Indaga mais uma vez. Bom senso, responde Patrícia. Como estabelecer isso na prática? Pergunta novamente. Patrícia olha-o com atenção e responde. Meu amigo, quando o movimento espírita está distante de Kardec, faça como ele fez. Converse com a pessoa, observe seu interesse, seus conhecimentos, seu real compromisso. Na dúvida, dialogue com os amigos espirituais. É um trabalho de grupo que tanto encarnados e desencarnados podem contribuir. Cada caso é um caso. Toda vez que se tenta padronizar a mediunidade, é uma traição aos valores do Cristo e à metodologia de Kardec. É preciso que os centros espíritas, como ensinou Allan Kardec, sejam formados por grupos harmônicos e integrados. Isto não é possível com uma padronização tacanha e limitadora. Romildo está espantado. Astrobrito pergunta. Mas como fazer isso em grandes instituições espíritas? Qual a necessidade dos centros serem grandes instituições no aspecto numérico? A quem isso interessa? Ao Cristo, que teve poucos discípulos diretos? A Kardec, que sugeriu centros com 20 pessoas? A vaidade, a ilusão de realizar grande obra, fala Romildo. Não somos contra nenhuma instituição da Terra que vise fazer o bem, mas parece-nos que é mais fácil manter-se a harmonia em pequenos grupos do que em grandes grupos. A administração também é mais simples e aqueles que amam a intriga não se sentem tentados a lutar por poder e cargos. Não é preciso poder material para servir ao Cristo, para realizar uma boa obra. Andrew Jackson Davis é mais um exemplo. No Brasil, temos também inúmeros exemplos, entre outros, Eurípides Barçanufo, Francisco Xavier, Ivone Pereira. É muito triste ver o tanto de tempo que se gasta em brigas e intrigas em certos agrupamentos espíritas. Busca-se tudo, menos servir ao Cristo. A vaidade é o motivo íntimo das ações. Grandes instituições precisam de muitas normas, muitos vigias, muito dinheiro. Instituições espiritualmente grandes precisam de fraternidade, devoção, abnegação, quer dizer, esquecimento de si mesmo, silencia Patrícia. Por que Allan Kardec não deixou bem claro as complicações de termos centros espíritas com grandes aglomerações, orientando-nos a instituir
Pequenos grupos de fraternidade? Indaga Eclésia. Patrícia olha-o com tristeza. Pega o livro dos médiuns e lê o item 335. Questão 335. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é naturalmente mais difícil de se obter quando o número de pessoas é maior. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem melhor, tem-se mais segurança na introdução de elementos novos. O silêncio e a concentração tornam-se mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias não permitem a intimidade pela variedade de elementos de que se compõem. Exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelhamento administrativo que os pequenos grupos dispensam. A divergência de caracteres, de ideias, de opiniões revela melhor, oferecendo aos espíritos perturbadores mais facilidades para semear a discórdia. Quanto mais numerosa a reunião, mais difícil de se contentar a todos. Cada um queria que os trabalhos fossem dirigidos a seu gosto, que fossem tratados, de preferência, os assuntos que mais lhe interessam, e alguns julgariam que o título de sócio lhe daria o direito de impor os seus pontos de vista. Daí surgiriam protestos, causas de mal-estar, que levam cedo ou tarde à desunião e depois à dissolução, sorte de todas as sociedades de qualquer finalidade. Os pequenos grupos não estão sujeitos a essas dificuldades. A queda de uma grande sociedade pareceria um insucesso para a causa espírita e seus inimigos não deixariam de explorá-la. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebido, e se um se dispersa, 20 outros se formam a seguir. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais para a divulgação do que uma assembleia de 300 a 400 pessoas. Como questionar uma explicação tão óbvia e tão simples? E como entender que esquecemos isso tão facilmente no atual movimento? A vaidade não é boa conselheira nem para a vida nem para a morte, conclui Patrícia e questiona. Qual a diferença entre Davis e Swedenborg? A superação da crença que os espíritos são infalíveis, diz Astrobrito. Muito bem, continue, incentiva. Ele superou essa crença, pois não acreditava que se comunicava com Deus, mas com espíritos, isto é, com individualidades como ele mesmo. Ele ensinava que os espíritos superiores devem ser nossos mestres e não nossos donos, conclui Astrobrito. Essa compreensão é um avanço histórico imenso. Compreender que os espíritos são indivíduos com diferentes graus de evolução e que os espíritos superiores não se ocupam em impor nem em dominar é fundamental. Tão importante que leva Kardec a criar a escala espírita. Após uma breve pausa, Patrícia continua. Davis era considerado fraco de corpo e de mente. Até os 17 anos, tinha lido apenas um livro. Sua história é prova incontestável do poder da mediunidade e da imortalidade. Sua mediunidade evidencia-se aos 11 anos. Depois de magnetizado, consegue ver os órgãos internos das pessoas e diagnostica as doenças. Desdobra-se e vê as camadas geológicas da Terra. Aos 19 anos, publica seu primeiro livro com mais de 700 páginas, Filosofia Harmônica, um tratado filosófico e científico com a linguagem dos estudiosos de sua época. Davis foi examinado por centenas de autoridades científicas e religiosas.
Dentre suas previsões, feitas em 1856, constam a invenção do automóvel, da máquina de escrever que ele descreve como um piano em que as teclas produzem letras e do avião. Na astronomia, descreve a descoberta de 2 novos planetas. O primeiro veio a se chamar Plutão, descoberto 9 meses depois que ele falou, e o segundo, Netuno, descoberto 30 anos depois. Ele era jovem e inculto, mas foi além de Swedenborg. O que garantiu o êxito de sua tarefa? Pergunta Patrícia. O apoio de Galeno e Swedenborg, responde Clésio. Sim, mas o que garante o apoio desses espíritos foi sua conduta moral, acrescenta Romildo. Exatamente. Jackson Davis era honrado, simples e incorruptível, além de verdadeiramente caridoso, sempre respeitoso com os que debatiam com ele. Foi acusado injustamente várias vezes e agia com muita tolerância, não entrando na sintonia dos acusadores e preservando-se em paz. Sua moral foi sua proteção. O que liga Davis a Hydesville e as mesas girantes? Indaga Patrícia, e, ante o silêncio de todos, responde. Davis escreve em seu diário uma nota que traz a data significativa de 31 de março de 1848. Esta madrugada, um sopro quente passou pela minha face e ouvi uma voz, suave e forte, dizer: Irmão, um bom trabalho foi começado. Olha, surgiu uma demonstração viva. Fiquei pensando o que queria dizer semelhante mensagem. Foi neste exato dia que Hydesville se tornou um marco de renovação espiritual da Terra. Esse aviso é importante porque prova a coordenação do mundo espiritual em todo o processo da nova revelação. Foi por intermédio dos estudos das mesas girantes que o Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo, chega ao mundo. A grande obra de Davis foi possível mesmo ele sendo pobre e com pouca instrução. Vejamos em O Livro dos Espíritos, na introdução e na questão 828A, o que assegura o amparo dos bons espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreender a luz. 828A. Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levadas em conta na outra? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Patrícia propõe a Romildo e a Astro Brito que eles se permitam uma avaliação mais profunda sobre o modelo inconsciente que eles têm de centros espíritas. Ambos, embora um tanto constrangidos, aceitam. Sabem que não devem recusar mais uma vez. Patrícia pede que sentem confortavelmente em poltronas que estão uma em frente à outra. Ela vai realizar uma regressão simultânea. Todos nos concentramos. Ela aplica a energia nos dois. Depois de alguns minutos, fala de forma tranquila. Lembrem-se da existência em que estiveram juntos. Ninguém do grupo sabia. Todos pensavam estar reunidos pela primeira vez. Patrícia continua. Descrevam o que vem. Romildo começa a descrever o que vem em sua mente. Olho uma construção.
Ela é belíssima, irei para o céu. Deus ficará muito feliz comigo. Apesar de meus erros, com essa obra grandiosa alcançarei a salvação. Milhares de peregrinos irão orar aqui e eu terei o mérito de tudo. Deus vai me perdoar. Neste instante, algo inusitado acontece. Astro Brito começa a dialogar com Romildo. É o diálogo que tiveram há mais de 1500 anos. Sim, minha santidade, seus erros são pequenos ante a grandeza deste tempo. Ah, como estou feliz por vossa santidade. Essa obra salvaria o próprio diabo da perdição se ele a realizasse. Diz Astro Brito, bajulando o poderoso Papa. Romildo sorri ao ouvir mais uma vez essas palavras ilusórias. É neste instante que Patrícia surpreende a todos ao pedir. Avancem em suas recordações e lembrem em que condições vocês se encontraram no mundo espiritual. Não, grita Romildo com voz de pavor. Lembre-se, somente assim você poderá iniciar sua cura emocional, orienta Patrícia. Maldito, maldito, grita Romildo, como se estivesse falando com Astro Brito. A culpa é sua, Papa Demônio. Foi você quem mandou matar, foi você. Mas foi você o assassino, maldito interesseiro, responde Romildo. A discussão dura cerca de 15 minutos. A troca de acusações parece interminável, quando Patrícia acalma-os e faz que direcionem suas memórias para o momento em que estão amparados pelos bons espíritos em uma cidade espiritual. Em particular, ela os induz a lembrar o diálogo que tiveram antes de encarnar. Este aconteceu em um jardim. Não irei mais buscar minha glória. Não quero mais alimentar minha vaidade por meio da religião nem do poder político, afirma Romildo. Sinto muito mal por ter sempre elogiado os poderosos para obter vantagens para mim. Tenho esse vício do prestígio, por isso, sempre busco algum tipo de acordo, elogio para ganhar e ser socialmente respeitado. No fundo, sempre temos muitos meios e desculpas para nos fazer adorar, conclui Romildo. Patrícia pede que retornem a seu estado normal, mantendo a lembrança de tudo que narraram. Depois do despertar de ambos, ela indaga qual a relação entre a experiência que observamos e suas atitudes no movimento espírita. Continuei querendo me glorificar, com a desculpa de servir a uma causa maior, explica Romildo. Como você sentia quando encarnado? Pergunta Clésio. Sentia-me bem em ter uma grande obra, mas sua consciência não lhe avisava? Indaga mais uma vez Clésio. Sim, diz. Baixa a cabeça e silencia. Ao lembrar da necessidade de aprofundar o autoconhecimento para evoluir, ele resolve continuar. Além de minha consciência, fui também avisado várias vezes por meu guia espiritual e pelos dirigentes do centro que fundei. Mas continuei. Minha sede em aparecer, em ser respeitado, foi maior do que meu compromisso espiritual. Claro que sabia que números de frequentadores não garantem que estou agindo certo, mas o movimento espírita não pensa assim, e por causa de minha vaidade e do apoio que sempre recebi, perdi preciosa encarnação. Todos admiram mais um presidente de uma grande instituição do que o de uma pequena. Cegos ainda somos cegos, conclui chorando. Astro Brito, qual foi seu engano? Pergunta Patrícia. Não construí uma enorme obra material por vaidade como Romildo, mas construí uma enorme obra de vaidade. Construí minha fama. Formei um grupo de palestrantes e de dirigentes em que combinávamos para nos autopromover. Nos elogiávamos uns aos outros em todos os centros espíritas em que andávamos,
com o objetivo de alcançar mais e mais fama. Sei o quanto isso parece ridículo, mas assim eu fiz e muitos outros também. É sempre bom ser aplaudido, bajulado. Fazer de conta que se é especial, que se sabe mais do que os outros. Maldito vício. Hoje, só tenho a tristeza de ter perdido mais uma preciosa chance. Patrícia agradece a ambos e pede que voltem aos seus lugares e comenta: não teria sido melhor ter construído como Davis? Ao invés de templos da vaidade e da fama mentirosa, tivessem vocês investido em uma produção mediúnica séria, ou em escritos espíritas verdadeiros, ou no apoio a médiuns e estudiosos abnegados? A verdade está sempre dentro de nós. É preciso amá-la para que ela nos guie. Patrícia faz a prece final. Todos sentem intensa vibração. É Eurípides, que, desdobrado, vem dar sua palavra segura. O rosto de Patrícia se transfigura. Todos o reconheceram. Vos felicito pela maturidade atingida. Estaremos todos reunidos daqui a um mês para estudar a chegada do Consolador no mundo. Conto com todos vós no auxílio aos espíritas atendidos em nosso hospital. É preciso que ajudem e vejam quantas misérias morais nos que não honram a mediunidade, pois em breve devereis alertar a todo o movimento espírita. O momento é de renovação. Aguardo vocês em minha residência. Vosso amigo, Eurípides Barçanufo. Todos estão extasiados com a mensagem e com o fenômeno. É a notícia da aprovação desejada por todos. É a forma de o professor ensinar a não colocarmos limitações ao poder do Espírito. O ambiente é de paz e de muita emoção. Nada mais gratificante do que superar as próprias limitações. Todos se abraçam. O curso prosseguirá. É a promessa do diretor espiritual do Colégio Allan Kardec, Eurípides Barçanufo. Podemos sempre confiar na promessa deste amigo.